Olá, amigas! Mais uma vez estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Hoje nós vamos falar sobre verniz. A Corfix tem vários tipos de verniz. Verniz acrílico brilhante, verniz acrílico fosco. Ambos são à base d'água e a diferença é acabamento. Um com um pouco de brilho e o outro que deixa a peça mais fosca, dando um acabamento diferenciado. Laca acrílica brilhante, laca acrílica fosca. Os quatro são à base d'água, com a diferença do brilho de cada um. A laca acrílica, ela tem um brilho maior e você pode intercalar com a secagem dela mais uma demão para ela ficar com uma camada de proteção maior e mais brilho. Nenhum dos tipos de vernizes pode ser utilizado com rolinho. Todos devem ser utilizados com pincel macio. A laca chinesa, ela é solúvel com solvente. Não consegue limpar o pincel com nenhum outro tipo de diluente, tá? Só com o solvente da Corfix. O acabamento dela é muito bonito. Ele fica parecendo com os móveis laqueados, só que a secagem dele é de 7 dias, tá? Com 24 horas ela tá seca. Você pode até passar uma outra demão, mas para ela ficar totalmente seca, você tem que esperar 7 dias. O acabamento fica muito bonito. A goma laca incolor, você também consegue usar ela para impermeabilizar a peça. Ela dá também, a gente usa geralmente para quando usa purpurina, mas muitas clientes minhas usam ela como verniz. Ela é solúvel em álcool. A diferença, gente, é só vocês usando mesmo para saber qual que vocês se adaptam melhor. Eu aqui na loja só gosto de usar o verniz geral. Eu posso limpar o meu pincel com solvente, água rasa ou thinner. Qualquer um dos três limpa o pincel dele. Eu uso ele sempre com pincel macio. E é o que eu gosto mais. O brilho dele é o que me agrada mais e é o que eu me adequo melhor para dar o acabamento nas minhas peças. Então eu vou aproveitar que hoje a gente está falando de verniz para finalizar uma peça, tá? Já ensinei a decopagem, já ensinei a pintura. E eu vou fazer o acabamento de verniz numa peça que a gente fez decopagem com guardanapo. Eu começo sempre pela parte de dentro, pincelzinho macio. Eu coloco o verniz num pote maior, tá? Pra ficar fácil de colocar o pincel e poder guardar depois. Faço canto. Lateral. E aí lembrando que sempre no mesmo sentido. Se você passar qualquer um dos vernizes, cada um por um lado, a peça vai ficar marcada. Dependendo da tinta, o verniz, ela chupa mais a tinta, o verniz. Eu tenho percebido que quando eu uso a tinta acrílica, uma mão é suficiente. Se eu usar a tinta PVA e não impermeabilizei ela com a goma laca indiana anteriormente, eu com certeza vou ter que dar uma segunda demão de verniz para não ficar manchado. Vamos fazer os 4 cantos primeiro, tá? As 4 laterais que são menores. E aí eu vou fazer o fundo. Sempre olha na luz para ver se não ficou faltando nenhum lugar. Se o seu pincel for novo, ele vai soltar pelos e aí você vai ter que tirar com a pontinha mesmo do pincel, tá? De um lado para o outro, sempre na mesma direção. Cuidado para não colocar muito verniz, para não ficar escorrido.
Verniz, a gente nunca seca no secador, tá? Sempre no tempo. Você pode dar uma acertada nas beiradas. E depois, se a peça não for grande, né? Porque senão você vai passar o pincel, ela vai estar seca. Você vem com o pincel e dá uma acertadinha, tudo para a mesma direção. Eu aqui, para poder secar um pouco mais rápido, eu uso ventilador. Deixo na velocidade máxima e no ventilador eu consigo fazer que a peça vá secando mais rápido e eu consiga terminar ela numa tarde, em 2, 3 horas. Eu geralmente deixo para invernizar várias peças ao mesmo tempo. Então em 2, 3 horas eu já invernizei tudo. Essas peças que são na mesa, eu invernizei todas elas agora na parte da tarde. Então eu fui deixando elas na frente do ventilador. Quando eu cheguei na última peça, a primeira já estava seca. Se você tiver a habilidade de segurar a peça na mão, você consegue pintar a parte de dentro e toda a lateral externa ao mesmo tempo, deixando secar para depois fazer onde está a decoupagem. Lembre-se sempre de passar o verniz na decoupagem só depois que a decoupagem estiver bem seca, tá? Alguns tipos de adesivos, eles não podem ser envernizados com verniz geral. Os que tem hot stamping, glitter, geralmente você só pode usar verniz à base de água. E mesmo assim, você presta atenção na recomendação da empresa qual verniz que você pode utilizar. Fiz toda a parte de dentro. Sempre olha para ver se não escorreu quando você passou na lateral, se não escorreu para o lado, se não escorreu para outra lateral, que aí você vem com o pincel bem de levinho e acerta onde está escorrido. Que aqui, como a caixa tem de babado, pode acontecer de ir verniz para o outro lado. Olho na luz, tiro os escorridinhos. E eu vou colocar lá para secar. Como eu fiz as laterais, eu não vou colocar direto sobre a minha estante, porque pode acontecer da beiradinha tá com um pouco de verniz, ela grudar e estragar minha decoupagem. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um vidrinho ou uma caixinha e vou apoiar a peça em cima. Deixei ela lá na frente do ventilador e enquanto isso eu vou pintar a peça por dentro. A mesma coisa, faço os cantos. Já colei a divisória, tá? A divisória aqui já tá seca. E vou fazer as laterais. Sempre presta atenção. Eu não ponho um pouco verniz, tá? No pincel, mas também não deixo ele muito encharcado para ele não ficar escorrendo e eu ter que ficar consertando aquele excesso de verniz que tá no pincel. Percebeu que eu molho poucas vezes o pincel lá no verniz quando eu tô passando. Tá? Vou fazer isso nas 4 divisórias. Já passei toda a parte interna. Olhei na luz para ver se não tem nada escorrido e falhado. Já passei 3 laterais. Também sempre prestando atenção na luz. Agora eu vou segurar embaixo.
para fazer a última lateral. O verniz geral é o que demora mais para secar, tá? Então os outros vernizes, o que vai acontecer é, se você não estiver habituado, ele secar rápido e você deixar uns grunhos quando estiver envernizando. Já passei em tudo, só vai ficar faltando a parte de baixo, que eu vou deixar secar primeiro, para poder virar a peça e envernizar. E eu vou pegar a tampa. A tampa eu já consigo segurar na mão. Aí foi bem rapidinho, né? Enquanto eu passei o verniz na parte de baixo, aqui já tá dando pra segurar, porque tá na frente do ventilador, tá? Senão ia demorar um pouquinho mais. No guardanapo, como ele também é poroso, eu dou uma caprichadinha no verniz. Tá vendo que eu tô passando o pincel em todas as direções? Para as beiradas não ficar sem, tá? E aí depois eu venho e acerto tudo pro mesmo lado. Sempre presta atenção nas beiradas, porque a gente sempre peca nas beiradas. As beiradas, quando a gente tá com o pincel, quando a gente chega na beirada, a gente levanta o pincel. Então as beiradas acabam ficando sem. Então você sempre presta atenção para ver se as beiradinhas ficaram bem passadinhas no pincel. Olha as laterais de novamente, para ver se não escorreu nada. Depois que a gente olhou as laterais, para ver se não ficou nada escorrido, é só a gente colocar para secar. Obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado dos vídeos e até a próxima!